E aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos continuar agora com o nosso curso de aplicações para Arduino. Hoje a gente vai trabalhar com um ou mais sensores de temperatura do tipo DS18B20. Eu trouxe essa informação aqui, esse título, né? Um ou mais sensores, porque na internet aí você consegue o código e as bibliotecas para trabalhar com um sensor apenas. E o grande pulo do gato, a grande dificuldade que eu tive foi de trabalhar com o barramento, trabalhar com dois ou mais sensores, que é uma das vantagens de trabalhar com esse tipo de sensor aqui. Só uma correção, trabalhar na prática com esse barramento de sensores eu já consegui, eu já vi fazer e é de certa forma até simples. O que eu não consegui fazer era a simulação no Proteus, no ambiente Proteus aqui. Então eu tinha muita dificuldade porque eu precisava ter esse barramento de sensores, programar na mão mesmo, ter a parte física para contar que estaria funcionando. E agora eu consigo fazer também só no ambiente de simulação. A gente tem aqui o invólucro dele, ele parece um transistor BC548, BC557. E esse carinha desse tamaninho aqui, ele tem um processador, tem memória ROM, tem bastante recurso, tá? É um sensor de temperatura digital, diferente daquele sensor que a gente já trabalhou, que é o LM35. E à disposição dos pinos aqui, eu tenho o GND no pino 1, o meu barramento de dados, né, meu pino de dados no pino 2 e o pino 3, a alimentação VDD. Essa alimentação aqui pode ser do seu próprio Arduino ou microcontrolador que você estiver trabalhando. Uma das vantagens desse sensor aqui é que você consegue encontrar ele nesse formato de sonda aqui. Eu já tive a oportunidade de trabalhar. Ele é a prova d'água e também a prova de alguns agentes corrosivos. O conteúdo do vídeo de hoje vão ser as informações gerais que a gente já está até falando, né, sobre esse tipo de sensor. A gente vai aprender a ler o endereço serial. Cada sensor digital desse aqui tem um endereço próprio, um endereço específico. Eu preciso conhecer esse endereço aqui para comunicar com o sensor. Pelo método que eu vou passar para vocês, a gente só consegue ler esse serial aqui rodando um programa para fazer a busca desse serial na ROM. Vou passar esse programa para vocês, vai estar disponível na descrição do vídeo para download. E depois eu vou passar para vocês o código do software para a gente trabalhar com um ou mais sensores, esse Dallas DS18B20. Falando do sensor, os principais recursos, ele trabalha com essa tecnologia, essa interface One Wire, que ela requer apenas um pino para comunicação. Qual que é a vantagem disso? Vamos olhar aqui o exemplo anterior. A gente trabalhou com um sensor LM35, né? Esse sensor aqui não é um sensor digital. Cada sensor que eu for usar, eu preciso de um fio conectando minha parte de dados ao Arduino, ao microcontrolador. Se eu tiver que usar mais um sensor, ler uma segunda temperatura, eu vou precisar usar mais um cabo. Um terceiro sensor, um terceiro cabo, e assim por diante. Essa tecnologia One Wire, ela possibilita você usar todos os sensores, diversos sensores digitais, em um único fio. Então você acaba economizando porta, economizando ligação elétrica, seu circuito fica bem mais simples e o programa também fica muito mais otimizado. Cada sensorzinho desse possui um código serial armazenado na memória ROM. Esse código ele tem 64 bits. Dá pra gente ver aqui o esqueminha desse código, né? A gente tem aqui 8 bits de verificação cíclica de redundância, que a grosso modo seria um tratamento de erros. 8 bits aqui desse código aqui, 28H, que é em hexadecimal, que vai de 00 até FF. Esse 28 aqui é o código da família dele. E o código mesmo, que é esse código de 48 bits que fica aqui no meio dessa caixinha. Já a gente vai conseguir enxergar esse código completo. A gente pode conectar diversos sensores no mesmo barramento, como eu já havia falado, né? Então vai ficar um esqueminha eletrônico mais ou menos assim. Eu tenho, por exemplo, aqui o endereço TS1, endereço TS2, endereço TS3 aqui está errado, o endereço TS4. Então, quando o meu Arduino precisa conhecer a temperatura do endereço TS1, ele vem aqui e pergunta exclusivamente para o TS1 e o TS1 responde exclusivamente para ele. Quando ele precisa lá do TS4,
ele pergunta exclusivamente para o TS4 e o TS4 responde para ele. Por isso a gente precisa de um endereço. Cada componente aqui tem seu endereço. A gente consegue individualizar no mesmo barramento todas essas temperaturas, diversos sensores no mesmo barramento. É uma das grandes vantagens. Se você estiver lendo uma temperatura só no seu problema, no seu projeto, use o LM35. Ele é mais baratinho e mais simples de usar também. Se você tiver que ler duas ou mais, eu já indico trabalhar com o nosso DS18B20. Não requer componentes externos, né? Eu não tenho que ligar mais nada junto com ele, é simplesmente conectar eletronicamente o sensor e configurar o programa. Eu posso alimentar ele a partir da linha de dados. Essa faixa de alimentação aqui vai de 3 até 5,5 volts. Eu tenho uma resolução nesse termômetro aqui, que ela é configurável de 9 a 12 bits. 9 a 12 bits, então dá para você ter uma precisão muito bacana. Resolução fantástica, inclusive melhor do que a do LM35. Se você precisar de mais precisão, também recomendo esse cara. E diversas aplicações em qualquer âmbito que você trabalhe com um sistema termicamente sensível, né? Controle termostático, sistemas industriais, produtos de consumo e assim por diante. Então a gente vai dividir isso daqui lá na programação em duas partes. Eu não vou ficar escrevendo linha por linha, tá? Já vou mostrar o código pronto e vou explicar o que cada linha faz. Até porque quando vocês forem usar, provavelmente vocês vão copiar esse código aí e vão editar para a necessidade de vocês. Então não faz sentido eu ficar escrevendo toda hora, a gente fica perdendo tempo. A gente vai dividir em duas etapas. Um programa para eu conseguir ler o endereço serial de cada sensor e outro programa para realmente trabalhar com a temperatura, para realmente aplicar esse sensor aí ao Arduino. Tá bom? Vamos lá, Proteus aberto, novo projeto. Vou continuar mostrando como esse passo a passo no início aqui por enquanto, porque se não fizer certo não vai ficar legal o programa. Vou chamar aqui de DS18B20. Vou colocar uma aula na frente. Vou salvar aqui na aula 4. Next. Pode deixar assim. Você só precisa mudar aqui, ó. Família AVR 328P, porque a gente está trabalhando com Arduino Uno, e compilador Arduino AVR no Proteus. Isso aqui que é necessário. Próximo, Finish. A gente pode apagar esse Arduino aqui que vem no template. Simule no Uno. E agora o nosso DS18B20. Ele é bem didático, assim como o LM35. Deixa eu só dar um espelhamento nele aqui. Assim como o LM35, olha lá. Eu tenho aqui, eu simulo a temperatura subindo ou abaixando a temperatura, tá? A gente vai alimentar ele aqui com 5 volts, que é o meu power. GND no GND. E o nosso barramento aqui, a nossa informação vai estar conectada ao pino, ao porte A0 do Arduino. A gente não pode esquecer o datasheet pad. A gente precisa de um resistor tipo up aqui entre o barramento de dados e a alimentação. Então eu vou pegar aqui um resistor. Esse resistor aqui, o indicado lá é próximo de 5K, como a gente não acha muito valor comercial de 5K, a gente pode usar 4,7K. Tranquilo? Primeiro a gente vai trabalhar com um sensor, depois a gente vai colocar 3 sensores aqui no barramento e ver como funciona. O que eu preciso aqui? Conhecer o endereço desse sensor para poder usar no meu programa.
Se eu vier com o botão direito aqui, editar propriedades, ele me dá um endereço. Deixa eu abrir meu zoom. Zoom. Ele me dá esse endereço aqui em hexadecimal, sempre dividido de 2 em 2, tá? Vai de 00 até FF. Então eu tenho aqui, ó, B8, C5 e 30, né? Só que a gente viu que esse código aqui da ROM dele, perdão, ele tem 64 bits. E aqui a gente está vendo que não vai ter isso, né? Eu vou ter aqui, ó, 8, 8 e mais 8. Então eu vou ter 24 bits apenas. Isso aqui é um probleminha que eu tive na hora de simular, tá? Porque eu não estava conseguindo enxergar, saber ao certo qual bit que é mais significativo aqui, qual que é menos significativo e o que está oculto junto com esse número serial. E não estava resolvendo também eu colocar um serial qualquer aqui e depois colocar no meu programa. Então, até aqui tranquilo. O que a gente vai fazer? Primeiro um programa para eu conseguir ler de fato qual que é o meu endereço, qual que é o endereço desse sensor aqui. Aí pessoal, tá aqui, magicamente, milagre de Deus, o programa scan DS18B20. Ele faz o scan no sensor e te informa o endereço da serial dele, né, caso ele encontre. Não é programa meu, tá? É do Arduino Company. Eu só fiz alguma adaptação para o nosso caso, para nossa simulação. Alterei port, consegui resolver também que eu não estava conseguindo simular isso. Precisei de um delay aqui. E alguma outra coisa também que agora eu não estou lembrado, mas depois, se eu lembrar, eu coloco na descrição. Enfim, isso aqui vai estar disponível para vocês. Eu vou montar o projeto. E a gente vai tentar enxergar qual que é o código daquele sensor lá. Compilou. Vou vir aqui, botão direito, editar propriedades. Lembrando que a gente compila para um arquivo temporário, então %tempo%. Vou vir aqui no meu VSM Studio, vai entrando lá até encontrar esse debug.lf. Dá para você conferir se o arquivo certo pelo horário que você compilou. Ok. Importante, faltou eu colocar aqui a serial, né? Como que a gente vai enxergar esse código? Virtual Terminal. Então aqui o meu RX vai no TX e o TX vai no RX. Salvando. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha o código. Olha o tamanho do código, tá? O que mostrou lá pra gente foi esse B8, C5 e 30 em sequência invertida, né? Então a gente viu que o LSB, o mais significativo e o menos significativo dele também é invertido. A gente tem aqui aquele código que eu mostrei para vocês naquela tabelinha da família, que é esse 28H porque em hexadecimal, né? Então são esses 8 bits aqui da família. A verificação cíclica de redundância seria esse 0x8e aqui, né? E o serial mesmo, o código mesmo do carinha é isso daqui, ó. Então eu vou anotar isso aqui em algum lugar e agora a gente vai de fato ler essa temperatura com o endereço certo. Se você não estiver trabalhando com mais de um sensor, tem programa pronto aí, também funciona, que ele usa um skip run code, ele acessa determinado ponto na ROM do sensor que ele não precisa desse código, mas é só para um sensor. Então se quiser fazer direito, já usa dessa forma que eu estou passando aqui. Vai dar certo para 1, para 2, para 3, para 10 e assim por diante. Ó, pessoal, que fique claro uma coisa, tá? Eu estou fazendo esse procedimento aqui na simulação. No real você também precisa fazer. O sensor que você compra, ele não vem com datasheet com endereço, tá? Você tem que fazer o scan desse endereço dele. Então,
simulado ou real, você precisa usar o primeiro programa lá que eu mostrei para vocês para ler esse endereço, o endereço de acesso ao sensor, e depois realmente implementar o programa para você ler a temperatura. Então são 2 programas pelo menos. Se você tiver 2 sensores Dallas, você tem que ler 2 vezes, 3 vezes e assim por diante. A não ser que você crie uma rotina aí para poder ler de 1 a 1 também. Faz isso de uma vez só, não é nada complicado de fazer. O importante é que você precisa ler esse sensor no real para depois implementar o seu código realmente para resolver o seu problema lá de leitura e tratamento de temperatura. Esse código também aqui vai estar com vocês, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar também essa biblioteca aqui, ó. Essa biblioteca eu já usei no real, tá? Fisicamente funcionou. A gente trabalhou com 5 ou 6 sensores dados no mesmo barramento e ficou tudo tranquilo. Só que eu não conseguia simular no Proteus. Então tem um procedimento ali, uma forma de acessar o sensor que ela pula etapa. Ela inverte algum comando lá, alguma sequência. E eu resolvi isso, deu certo para o Proteus. Provavelmente vai continuar funcionando no real também. Então vou deixar para vocês essa biblioteca para download, aquele primeiro programinha para download também, vai estar tudo completo, tá? O que a gente faz aqui? Inclui as bibliotecas necessárias. Eu estou criando uma variável float, uma variável real, chamei de T1, temperatura 1. Isso daqui é da biblioteca, tá? Aqui a gente vai passar a referência para o sensor de temperatura e aqui vem o endereço do seu sensor. Eu chamei de termômetro 1. Se eu estiver trabalhando com segundo termômetro, terceiro termômetro, tem que mudar o nome e vou colocar aqui esse endereço para o outro dispositivo. Todo dispositivo que eu tiver eu vou inserindo aqui com nome diferente e eu vou usar o endereço correspondente, lógico, depois de conhecer esse endereço lá naquele primeiro programa. Void Setup. Estou iniciando minha serial, né? Os meus sensores e aqui eu vou configurar a resolução de cada sensor. Estou trabalhando aqui com resolução de 12 bits, poderia ser de 9 até 12. Então você pode configurar também resoluções diferentes para cada sensor de temperatura que você trabalhar. Na minha rotina, na função principal é bem simples, também aqui é da biblioteca, tá? Eu estou requisitando, né? Eu estou pegando essas temperaturas, eu estou armazenando a temperatura que vem do termômetro 1, né, do endereço do termômetro 1, eu estou armazenando em T1. Isso aqui já é em graus centígrados, né, então não tem tratamento algum, é simplesmente isso. Aí eu vou imprimir aqui, T1 é igual, né, a temperatura no sensor 1 é igual ao valor carregado nessa variável aqui. Vamos lá ver funcionando? Eu já compilei aqui. Tempo por cento. Simulando. Maravilha, olha lá, ó. Sensor T1, que é o único sensor que a gente está trabalhando, 26 graus. Vou aumentar a temperatura, 31 graus. Vou aumentar mais ainda, só para a gente provar que a gente realmente está lendo esse sensor. 54 graus em cima, tá? Primeiro deu certo, agora a gente vai colocar mais 2 sensores no barramento. Vou pegar aqui mais 2 TS18P20, espelho eles, vou deixar uma coisa mais legalzinha aqui, ó. 1, o 2 e o 3. Vou apagar isso aqui. Vamos usar aquele recurso de barramento que eu passei na aula passada, tá? Para ficar legal. Ó. Repara que ele vem com endereço diferente, ó. Aqui 530. 530. Na verdade ele não está vindo com endereço diferente, tá? Eu tinha tentado uma simulação antes, onde o Proteus atribuía um número diferente para ele. Então não esquece de mudar isso aqui, ó. É um 30 ou 31 e aqui agora um 32, tá bom? Ó, primeiro aqui 530, você precisa mudar, se o Proteus não fizer automático, você precisa mudar isso. 30, 31 e 32, pode nomear da forma que você preferir, tá bom?
bus de dados, ou bus, né? Vou aplicar um mirror nele também aqui para ficar legal. A gente vem aqui, ó. Bacana. Aqui o primeiro, segundo, terceiro. Não esquece do label. Eles vão para o mesmo barramento, né? Vão para o mesmo port. Vou escrever A0 aqui. Aqui o toque não me deixa. Deixa daquela forma. A0. Eles estão no mesmo fio, tá? Tá no mesmo lugar. Eu não estou usando 3 fios diferentes. Eles vão para o mesmo barramento. Esse barramento ele vai ser conectado aqui ao nosso Arduino. Ó. Bacana. Só tem que colocar aqui também esse label, né? A0. Então, tô ligando todo mundo no mesmo barramento. E essa informação tá chegando para mim lá no port A0 do Arduino. GND aqui todo mundo aterrado. GND aqui todo mundo aterrado. Obrigado, Max. Aterra todo mundo. Legal. Meu VCC aqui todos vão ficar aqui nos 5 volts. O que a gente não pode esquecer? O resistor de pull-up entre o barramento de dados e alimentação. Eu posso usar só um, tá? Não preciso usar 3. Deixa esse cara aqui. Ele vai ficar entre o VCC e meu barramento de dados. O barramento de dados está em qualquer parte aqui, ó. Vou conectar aqui. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele programa para escanear os outros dois e inserir o código. Ó, só não esquece de mudar de alterar esse valor de resistor aqui, ó, 4,7K. Lá no meu programa eu já... Não é KK, tá, Pablo? Lá no programa, aqui eu já coloquei o scan novamente, já compilei. A gente vai ler os outros dois endereços. Simulando. Ó, tá lá. Os outros dois endereços. Esse aqui é o primeiro sensor que a gente já tinha, né? A gente já até trabalhou em relação à temperatura, a gente já viu a temperatura nele. E agora os demais sensores no barramento. Vai aparecer todo mundo aqui. Se você quiser, depois edita lá nesse programinha de scan para ele pular uma linha aqui para não ficar tão misturado, tá? Mas aqui a gente já tem os 3 endereços. Então eu vou anotar esses 3 endereços aqui e proceder da mesma maneira. Eu vou alterar o programa para a gente ler agora as 3 temperaturas simultâneas. O que vai mudar para a gente então? Eu li 2 novos endereços em 2 novos dispositivos. Batizei esses 2 casos aqui com nomes diferentes, né? Termômetro 2 e termômetro 3. Inseri o endereço. E agora eu vou ler as temperaturas atribuídas a termômetro 1, endereço, termômetro 2 e termômetro 3. Se tiver 4, 5, 6, 10 sensores aqui, é só repetir o procedimento. Lembrando que isso daqui é só para mostrar como ler temperatura, tá? Você vai ter que adequar para o seu problema aí. Se você quer fazer alguma coisa, ativar um port, trabalhar com determinada variável, tratar essa temperatura de forma diferente. Aqui é só mostrando como a gente faz a leitura e como trabalha com esse dispositivo aí, o DS18B20. Simulação, vamos lá. Para acabar, era para o vídeo ter ficado curto, mas acabou ficando gigante. Simulando.
Tá lá sensacional. Ó, 54, 27, 27. Vou baixar aqui para 26. Vou subir o terceiro aqui para 35. Fino, né? 37, fino. Funciona perfeitamente, tá certo? Faça o download aí, tenta simular isso em casa. Qualquer dúvida me procura, tá? Eu não encontrei na internet quem fizesse essa simulação aí no Proteus com mais de um sensor DS18B20. Então, querido aluno, aproveita, tá? Tô entregando mastigado aí. Vocês vão sofrer muito menos que eu para resolver esse tipo de problema, tá bom? Os downloads vão estar na descrição do vídeo. Qualquer coisa comenta. Qualquer dúvida me procura aí onde você puder, WhatsApp ou e-mail caso não seja aluno meu. Prometi para vocês que ia trazer o DS18B20 no barramento. Promessa cumprida. Aquele abraço, se cuidem. Foi.